Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou um nerd e esse é o meu café. A minha xícara do Vegeta é mais de 8.000. Hoje nós vamos falar de O Médico e o Monstro, então aguardem. O Médico e o Monstro é escrito pelo Robert Louis Stevenson, esse cara aqui. A primeira vez que foi publicado a história dele foi em 1886, então a história tem quase 140 anos, tá? Quando foi lançada originalmente, ela foi considerada uma história de horror e suspense, porque ela foi a primeira nesse estilo, nesse gênero, tá? Vamos um pouco da história. Foi lançado vários filmes baseados nesse livro. Não sei se você chegou a assistir algum deles. Tem vários personagens que são baseados nesse livro. Por exemplo, personagens com dupla personalidade, tá? São baseados no Médico e o Monstro, tá? Ele é um livro mundialmente conhecido. Ele foi o primeiro a fazer isso acontecer, tá? Então, assim, essa versão que eu tenho é da editora Príncipes, tá? E nessa história podemos dizer que tem três principais, que é o Sr. Utterson, que é o advogado, o Dr. Jekyll, que é o médico, e o Mr. Hyde, que ele não tem uma profissão definida no início da história. A história, ela começa com o Sr. Utterson e um familiar dele, um senhor lá, andando pelas ruas londrinas. Eles estavam caminhando, bem comum, porque era um domingo, então eles faziam isso todo domingo. Era um costume deles fazer essa caminhada. E eles estavam andando lá, nas ruas londrinas, e eles avistam uma porta. E esse parente do Sr. Utterson fala que aquela porta lembra um caso que aconteceu um tempo atrás. E aí ele começa a contar a história. O que aconteceu? Ele viu um homem rústico, um homem deformado, andando a passos largos, indo naquela direção. E de frente dele vinha uma menininha andando. E ele atropela a menina, passa por cima, ignora ela e segue o caminho, deixando a menina gritando, chorando. Imagina, uma criança pisoteada. O que acontece? E aí esse parente do Sr. Utterson, ele corre atrás desse senhor, todo deformado, pega ele, leva onde estava a menina gritando, onde reuniu a galera. Sabe como que é, né? Se alguém cai na rua ali, faz a rodinha. Assim. Naquela época já era assim, imagina hoje em dia, né? O que aconteceu? Aí ele levou esse homem deformado até a menina, até os pais dela, e ele falou que ia arcar com as dívidas. Falou que ia dar um dinheiro e morreu o assunto ali. E aí o pai da menina aceitou isso. O que aconteceu? Então, esse senhor foi até essa porta que o Sr. Utterson estava vendo, e ele adentrou a porta. E ele pegou um cheque, ele tinha 10 libras em dinheiro, em moedas, e fez um cheque de 90 libras. E deu pro pai da menina. E aí esse parente do Sr. Utterson achou que não tinha fundo esse cheque. Então ele falou, vou esperar até você depositar, até cair esse cheque, porque eu acho que esse cheque não tem fundo. Não, ele não falou desse jeito, mas levando em miúdos é mais ou menos isso. E aí esse Sr. Hyde, tá? Esse é o Sr. Hyde, o homem que pisoteou a menina. Ele falou, beleza, querem esperar, esperem. E no outro dia eles foram no banco, trocaram o cheque tinha fundo, e morreu a história ali. O pai da menina aceitou o dinheiro e morreu a história ali. E isso deixou ele
boquiaberto porque, poxa, como que pode um homem atropelar uma criança e não sentir remorso nenhum? E então esse parente do Sr. Utterson prometeu que ia investigar a vida desse Mr. Hyde, tá? E aí os dois seguiram o caminho, o Sr. Utterson e esse familiar dele. Só que essa história mexeu tanto com o Sr. Utterson que ele acabou se lembrando que ele tinha... que alguém já tinha falado esse nome pra ele, só que ele não recordava onde. E aí ele começou a mexer na papelada dele e ele tinha um cofre no quarto. Então ele abriu esse cofre e pegou um testamento, que é do Dr. Jekyll, que dizia... se ele não desse sinal de vida em 3 meses, tá? Se ele não aparecesse para a sociedade em 3 meses, era pro Sr. Utterson, o advogado, dar toda a herança pro Mr. Hyde, tá? Era para dar toda a herança para ele, que ele sabia o que era para fazer com o dinheiro, tá? E o Sr. Utterson fica com aquilo na cabeça. Como é possível uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta, como o Dr. Jekyll, dar toda a herança dele pra uma pessoa grotesca, uma pessoa desalmada, que nem o Mr. Hyde. Então ele ficou com aquilo, e aí que começa a história. Aí, o primeiro capítulo termina aqui. Como vocês podem ver, é um livro fino. Ele não tem 100 páginas, então você vai ler ele voando, tá? É uma leitura muito simples de você acompanhar. E o que acontece? Ele começa a criar situações que ele acha que o Dr. Jekyll tá passando. Ele acha que o Dr. Jekyll foi sequestrado, que é uma chantagem. Ou ainda, ele acha que o Dr. Jekyll tá morto, que esse Mr. White matou ele. E tudo começa a levar a isso, a criar isso, que uma dessas 3 hipóteses está correta. Até que uma empregada, ela vê o patrão dela ser assassinado por um homem que bate com a descrição idêntica ao Mr. Hyde. Então todos levam a crer que foi o Mr. Hyde que matou o patrão dessa mulher. E de repente o Dr. Jekyll aparece para a sociedade de novo, nesse mesmo tempo. Então é aí que começa a história ficar... ela ficar muito, mas muito intrigante, boa. Cara, essa história é daquelas que você lê e te prende, sabe? Você lê e você não para enquanto não terminar, entendeu? Essa é uma daquelas histórias que você vai ler uma vez na vida. É um achado. Essa história você vai degustar página por página, porque cada virada de página é uma... Nossa, é uma descoberta diferente, entendeu? Então, o Dr. Jekyll, ele acreditava que todo mundo tinha 2 lados. O lado bom e o lado mal. Todo mundo, tanto homem como mulher. E o lado bom é aquele que você é bondoso, é carinhoso, respeita todo mundo. E o lado mal é exatamente o oposto, que você não respeita, você é estúpido, isso e aquilo, que todo mundo sabe. E o que ele acreditava? Que as pessoas poderiam dividir esse lado. O lado que ela mais alimentasse era o lado que a gente vê hoje em dia: assassinato, briga, discórdia. Então tudo isso é a pessoa alimentando o lado mal dela, tá? E o Dr. Jekyll queria fazer a pessoa tirar esse lado mal dela, sabe? Queria poder controlar os 2 lados, os 2 temperamentos. E é aí que ele cria uma fórmula lá e ele usa em si mesmo, ele toma essa fórmula, tá? Então assim,
Cara, essa história é um clássico do século XIX. Tem inúmeros filmes, tá? Tem vários filmes, republicações. Cara, se você não leu, leia, tá? Leia mesmo. Você não vai se arrepender, tá? Então fica aqui minha dica de leitura pra vocês. O livro O Médico e o Monstro, tá? Do Robert Louis Stevenson. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Eu tava com uma saudade de gravar. Eu tentei gravar alguns dias atrás, mas aconteceram vários imprevistos, tá? Que não me permitiram gravar, então eu vou estar lançando esse vídeo depois dos meus dias de costume, tá? Então, resumindo, essa história tem a minha bênção. Nessa, você pode confiar, beleza? Valeu, galerinha! Até mais, fui!